Verificado o número legal de vereadores, com a ausência do vereador Auri José Fiut, invocado com a proteção de Deus, desejando um bom trabalho a todos, declaro aberta esta 13ª sessão extraordinária. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da 12ª sessão ordinária de 2014. Ata da 12ª sessão ordinária, da 2ª sessão legislativa, da 6ª legislatura, em 28 de 4 de 2014. Aos 28 dias do mês de abril de ano 2014, às 19 horas, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Vereadores de Novo Machado, situado no Ruto Parandi número 111, com a presença dos vereadores Antônio Savella, Arcélio Gulevski, Auri José Fiut, Claudimir Tenório, Ireneu Adir Bubans, Ivares Manioto, Luiz Carlos Fener Claus, Neucinda Spielmann e Rogério Silbermann. Sob a presidência do vereador Auri José Fiut, constatada a existência de quórum, o presidente, viu com a proteção de Deus, declarou abertos os trabalhos. No pequeno expediente, o presidente pediu ao secretário para fazer a leitura da ata da 11ª sessão ordinária de 2014. Após a leitura, o presidente colocou a ata em discussão. Não havendo discussão, colocou a mesma em votação, qual foi aprovada por todos os vereadores presentes. Não havendo expediente do dia, após o presidente encaminhou a sessão para o grande expediente, pronunciaram-se os seguintes vereadores: Ireneu Adir Bubans, Neucinda Spielmann, Marcelo Gulevski, Ivares Manioto, Claudimir Tenório, Rogério Silbermann e Antônio Savella. Suspendeu o uso da palavra os vereadores Luiz Carlos Fener Claus e Auri José Fiut. Logo o presidente encaminhou a sessão para a ordem do dia. O secretário informou que havia 3 projetos de lei para serem votados. Logo o secretário fez a leitura do projeto de lei 1321, datado em 10 de março de 2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar contratação de servidores em caráter temporário, excepcional ao interesse público e da outras providências. Nos pareceres 038 da Comissão de Eleição e Fiscalização, 039 da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, e do parecer 040 da Comissão de Educação, Saúde, Ação Social e Habitação. Logo, o presidente colocou mesmo em discussão, não havendo discussão, colocou em votação, qual foi aprovado com o voto contrário do vereador Antônio Savella. Dando continuidade, o secretário fez a leitura do projeto de lei 1320, datado em 10 de março de 2014, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar contratação de servidores em caráter temporário, excepcional ao interesse público das providências, e dos pareceres 041 da Comissão de Eleição e Fiscalização e parecer 042 da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Logo, o presidente colocou mesmo em discussão, não havendo discussão, colocou em votação, qual foi aprovado com o voto contrário do vereador Antônio Luiz Savella. Iniciando a ordem do dia, o secretário fez a leitura do projeto de lei 1319 de 2014, datado em 10 de março de 2014, qual autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar contratação de servidores em caráter temporário, excepcional ao interesse público e da outras providências, e dos pareceres 043 da Comissão de Eleição e Fiscalização e do parecer 044 da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Logo, o presidente colocou o mesmo em discussão, discutiram o referido projeto de lei os seguintes vereadores: Rogério Silbermann, Claudimir Tenório, Ivares Manioto, 2 tempos, Antônio Savella, 2 tempos e Neucinda Spielmann, 2 tempos. Após a discussão, colocou mesmo em votação, o qual foi aprovado com o voto contrário do vereador Antônio Savella. Após o presidente encaminhar a sessão para as considerações finais, suspendeu o uso da palavra o vereador Ireneu Adir Bubans e se pronunciaram os vereadores Luiz Carlos Fener Claus, Neucinda Spielmann, Marcelo Gulevski, Ivares Manioto, Claudimir Tenório, Rogério Silbermann, Antônio Savella e Auri José Fiut. Não havendo mais matéria a ser apreciada, o presidente agradeceu a proteção de Deus, encerrou os trabalhos do que eu, Antônio Luiz Savella, primeiro secretário da minha diretoria, determinei, foi lavrada a presente ata que, após a lei aprovada, será assinada por mim e pelo senhor presidente. Coloca a ata da 12ª sessão ordinária em discussão. Coloco em votação que estiver favorável, permaneça como está, e quem for contrário se coloque em pé. Portanto, está aprovado por todos os vereadores presentes. Peço ao secretário que apresente o expediente do dia. Temos para hoje uma indicação. Indicação 022 de 2014. Luiz Carlos Fener Claus, vereador integrante da bancada do PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, com assento regimental nesta Casa Legislativa, vem através deste, muito respeitosamente, da presença do senhor prefeito municipal, indicar que seja efetuada a colocação de placas indicando a área escolar nas proximidades da Escola Municipal de Esquina Boa Vista. Justifica o seu pedido em virtude que nesse local haver um tráfego intenso de automóveis. Luiz Carlos Fener Claus, vereador do PMDB. Encaminha a sessão para o grande expediente. Com a palavra, o vereador Luiz Carlos Fener Claus. Suspendo o uso da minha palavra. Suspensa a palavra do vereador Luiz Carlos. Está com a palavra a vereadora Neucinda. Suspendo o uso da palavra. Suspensa a palavra da Neucinda. Está com a palavra o vereador Arcélio. Suspendo o uso da palavra. Suspensa a palavra do vereador Arcélio. Está com a palavra o vereador Ivares Manioto. Também suspendo, então. Suspensa a palavra do vereador Ivar.
Passa a palavra ao vereador Claudinir Tenório. Quero cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereadores, a vereadora, ao secretário, ao Daniel, que se faz presente. Seja bem-vindo, Daniel. Também quero falar um pouco, como nós vinha falando na sessão passada, a respeito do governo federal e governo estadual. Quero dar continuação falando que hoje o nosso estado do Rio Grande do Sul está em segundo lugar de todos os estados do nosso país brasileiro em investimentos. Um governo hoje que está voltado para nosso povo gaúcho, em parceria com o nosso povo gaúcho, com o Estado e governo federal. E é desta forma que ele tem hoje um grande incentivo através do PAC 2, onde foram investidos e será investido até final de 2014 em torno de 40 bilhões de reais em urbanismo, saneamento e habitação e estrada. Hoje me chamou um pouco a atenção assistindo o RBS na hora de meio-dia, quando o jornalismo da RBS chamou a secretária do Estado para uma prestação de contas sobre os medicamentos vencidos. E olhando para a quantidade de medicamentos que fica armazenados nos estoques do governo e muitas vezes por falta de qualificação que se vence, segundo o que eu entendi, hoje a mídia RBS está muito em cima do governo Tarso, onde a secretária fez uma prestação de conta que de 2009 a 2010, 12 toneladas de medicamentos vencidos foram para o lixo. De 2010 a 2011, o mesmo medicamento, mais 9 toneladas de medicamentos indo para o lixo. Quantas pessoas esperando muitas vezes o medicamento e lá está nos estoques do governo, para não dizer apodrecendo e sim vencendo. 2013, 900 quilos de medicamentos. Um grande índice que baixou, mas ainda é bastante. Então dá para ver a quantidade de medicamentos que muitas vezes é comprado. A jornalista cobrou, porque foi um apontamento do Tribunal de Contas do Estado, onde ela falou, hoje ainda está se vencendo medicamentos que ainda não conseguiram controlar todo o estoque que veio, no caso, organizado. Então, é lamentável quando hoje a gente vê tanto medicamento desperdiçado. E hoje, assim, a gente sabe dos programas bons do governo do Estado, governo estadual e federal, mas também ainda existem algumas coisas, muitas coisas para serem consertadas. Mas é um governo que hoje, analisando de governo a governo, é um governo que mais investiu em saúde pública. Está colocando seus índices em 12%, que é por lei. De 7, foi a 8 e de 8 veio a 12%. É um bom investimento. Também, quando temos comentado na sessão passada sobre a bacia leiteira, aqui nesta casa, procurando o secretário da Agricultura e conversando com ele um pouco, chegamos ao incentivo, e juntamente com o prefeito, aos nossos produtores de leite. Onde temos colocado e visto que de 2009 a 2013 se investiu muito na bacia leiteira por parte da administração. Claro que não é um incentivo, muitas vezes em real, em moeda, mas se foi colocado ali 10 ensiladeiras para nossos agricultores, produtores de leite, 10 espalhadores de dejeto, um enfardador de feno no valor de R$22 mil que você comprou na época, 70 hectares de grama tifton para nossos agricultores, hora subsidiada de máquinas para nossos agricultores a R$42, trator destraçado,
Claro que isso ainda é pouco. Vendo pelos nossos agricultores o quanto procuram produzir e melhorar a qualidade de vida e de leite das nossas propriedades, teremos que fazer muito mais. Veterinário, de graça. Também, hoje, se nós olhar muitas vezes ao agricultor que vende pouco leite, nós não podemos discriminá-lo, porque cada um tem as suas condições de vender aquilo que ele pode vender. Muitas vezes, ele, se fosse chamar um veterinário particular, o que ele muitas vezes faz no programa do leite que ele vende em sua propriedade, não chegaria para pagar ao veterinário os medicamentos. Então fica aqui como é que eu vou dizer, uma prestação de conta da Secretaria da Agricultura e dos investimentos. E assim falando do governo municipal, que há muito mais ainda para fazer. Seriam isso aí as minhas colocações. Agradeço as colocações do vereador Cláudio Mir. Em seguida, passa a palavra ao vereador Rogério Silva. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar ao senhor presidente, aos colegas vereadores e vereadora, com um carinho muito especial ao nosso colega Tarugo, que é o mais novo pai dessa casa. Meus parabéns, Tarugo. Ao público que se faz presente nessa casa. Me comprometi na última sessão a adentrar o assunto levantado pelo colega Idil Antônio Savella na nossa penúltima sessão, que dizia respeito ao estudo publicado pelo IDESE referente, ou melhor, publicado pela Fundação de Economia e Estatística do Estado referente ao período de 2007 a 2010. Na ocasião, o colega colocou, porque de fato assim estava na reportagem, que os resultados eram de 2010, quando em realidade os resultados fazem parte do quadriênio 2007 a 2010. Estes resultados foram publicados no Jornal Noroeste, datado de 17 de abril, e fazem parte da manchete. De fato, os resultados nos preocupam, a todos nós, vereadores. Neste estudo realizado entre 2007 a 2009, foram avaliados marcadores relativos à saúde dos municípios, relativos à renda dos municípios e relativos à educação, e também se estabelece uma classificação geral dos municípios frente a esses marcadores. No quesito saúde, Novo Machado esteve muito mal colocado neste período de 2007 a 2010. Ocupamos o 442º lugar, o que é o pior da região. Em educação também não tivemos uma boa colocação, somos o município de número 245. E no índice geral, na avaliação geral do Instituto, do Índice de Desenvolvimento, estamos em 358. Quando o município mãe de Novo Machado, que é aqui do nosso lado, está em 39º lugar, onde uma diferença, 39º. Isso? Não foi o que eu disse? Desculpe. No município mãe de Tucunduva está em 39º lugar. Coube não, me achei na obrigação de avaliar de forma adequada e científica os índices para que possamos chegar a uma conclusão, afinal de contas, a que se referem esses itens e no que nós, de fato, temos que melhorar. Procurei, então, os dados do IDESE e nós temos que os dados relativos à saúde, o eixo saúde foi avaliado basicamente a partir de 3 informações. Uma delas é o percentual de crianças com baixo peso ao nascer.
sendo que este dado compõe 33% da avaliação, 33% a taxa de mortalidade de menores de 5 anos e 33,3% na expectativa de vida ao nascer. Tive a oportunidade de levantar com certeza 2 desses 3 itens, um deles que é a expectativa de vida ao nascer, esse diz respeito ao IPEA e ao IBGE e tive grandes dificuldades, na verdade ainda não consegui levantar o índice de todo o período dos 4 anos, mas com relação aos 2 demais itens, tive a oportunidade de fazer esse levantamento. E a conclusão a que chego é a seguinte: com relação à mortalidade infantil, no período de... Eu fiz o levantamento tanto de 2007 a 2010, como comparativamente de 2011 até o 3º mês de 2014. Obviamente fica claro que do ponto de vista científico isso não se pode fazer, uma vez que este quadriênio não está completo, mas só para que a gente possa ter uma noção de como as coisas têm evoluído. Com relação à mortalidade infantil, nós tivemos nesse período de 2007 a 2010 6 óbitos, sendo que esses 6 óbitos representam 1,5 óbito de criança até 5 anos por ano, que é um índice superior ao índice do Estado. Por razões de ordem estatística, para nós que temos poucos nascimentos, qualquer óbito faz toda a diferença, e isso prejudica, obviamente, o município. De qualquer forma, no período de 2011 até o 3º mês de 2014, não tivemos nenhum óbito. Claro, poderão acontecer óbitos até o final do ano, mas a expectativa é de que mesmo que haja 1 ou 2 óbitos, ainda assim teremos melhorado sobremaneira o nosso desempenho na avaliação do IDESE. Com relação à questão relativa a percentual de crianças com baixo peso ao nascer, nós temos que a média para o primeiro bloco, que é de 2007 a 2010, é de 27,66%, que é uma média alta, bastante alta. Ou seja, um pouco mais de 1 a cada 4 crianças nesse período de 2007 a 2009 nasceram com baixo peso pelos critérios avaliados. Neste quase quadriênio de 2011, subsequente até março de 2014, nós temos uma média de 5,26, sendo que em 2011 não tivemos nenhuma criança nascida com baixo peso, em 2012 tivemos uma criança em 5, portanto 20%, em 2013 nenhuma criança e até o 3º mês de 2014 também nenhuma criança. Portanto, também neste quesito deveremos melhorar a nossa avaliação. Com relação à questão de expectativa de vida ao nascer, neste momento ainda devo aos colegas e à população, esse dado eu não disponho, mas estou em busca, porque ele também é importante. O que eu sei dizer é que a nossa expectativa de vida no ano 2000, que é a última que eu consegui encontrar na internet, era de 72,5 anos. 72,6 anos, sendo que a expectativa do Estado era de 72,5, ou seja, nós estávamos praticamente na média. É provável que tenha havido mudanças, é provável que o Estado tenha melhorado mais do que Novo Machado e talvez daí a nossa nota. Mas isso está por ser apurado e comprometo a trazer esse dado em uma próxima sessão. De qualquer forma, fico feliz que, do ponto de vista de desempenho, no último quadriênio, se é que se pode fazer essa consideração, por ter formação científica, eu quero deixar bem claro que eu não quero ser leviano. A intenção não é comparar o que não pode ser comparado, uma vez que o período não se completou. Mas a tendência é que nós tenhamos um desempenho bem melhor neste quadriênio. Essas eram as minhas considerações, senhor presidente. Muito obrigado.
Agradeço as colocações do vereador Rogério e passo a palavra ao vereador Antônio Luiz Savella. Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Doca, público faz presente, o Valdir e a sua família, o Daniel. Dizer mais uma vez que é um motivo de muita alegria estar com os colegas vereadores e usar dessa tribuna para falar aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito e aquilo que nós podemos melhorar dentro do possível. Hoje mesmo, conversando com muitas pessoas do município, é uma calamidade o nosso município. Vejam bem que em plena chuva, fazendo estrada, arrumando estrada. O que aconteceu? Um lodo. Então tem coisas que tem que ser esperado. Tu não vai resolver o problema do nosso município sem esperar. Tem coisas que tem que dar o tempo. Mas também dizer que é uma tentativa de melhorar a situação. Ouvindo também o que tens falado, o vereador Rogério, realmente, Rogério, é esse nível de debate, é desta forma que nós buscamos algo para o nosso município. Realmente o que tu tens falado é verdadeiro. Nós esperamos sim que a partir de agora, ou a partir de 2010 a 2014, mude o DS, sem dúvida nenhuma. Como tens falado, é realmente sobre as mortalidades, tem mais índices aí, depois tem da economia também, mas o município, acreditamos que ele, a nível no estado, não vai ficar num patamar dentro daquilo que nós esperamos, não vai ficar lá em último lugar também, com certeza. A gente sabe que melhorou em muitas coisas melhoraram, mas tem que melhorar mais. Como tens falado, o vereador que falou das bacias leiteiras, sem dúvida nenhuma, está aí o exemplo. Eu venho cobrando sempre, arruma a estrada daquele que produz, que trabalha na bacia leiteira. Quando nós falamos aqui, não falamos para criticar, falamos para que a administração tenha um norte, para poder fazer e viabilizar aqueles que estão produzindo. Quando eu falei, e aqui está no jornal, a CCGL, juntamente com as cooperativas, só a CCGL que recebeu o produto leite deixou mais, agora eu não estou lembrado, mas é entre 1.490.000 reais de ICMS no município. Algo tem que ser feito para aquele que está produzindo esse leite. Eu entendo muito bem que foi feito alguns investimentos, e o porquê que só alguns conseguem ter estrada. O porquê não fazer um estudo mais detalhado para que todos tenham esse acesso. Eu estive conversando com o Didi, responsável pela São Luís, com o Chico, responsável pela Contu, pedindo para eles que nos ajudem. Vamos fazer um documento junto com todos nós, vereadores, aquele que quiser assinar, para dizer que não somos nós, oposição, que estamos falando, só falando ou falácias aqui, não. Nós estamos falando a verdade, é que eles assinam o documento que vai juntamente, esse documento ao prefeito municipal para ver que não é nós que só criticamos. Nós queremos que se faça algo para amenizar esses problemas da bacia leiteira. Mas teve avanço, Tenório, sem dúvida nenhuma. Também eu estive, Doc, com a minha esposa, na quinta-feira, na FenaSoja, recebendo a nossa senadora Ana Amélia Lemos. Ouvi também um discurso do prefeito Alcides Vicini. Que bom que todos os prefeitos se espelhassem nesse cidadão Alcides Vicini como prefeito. A educação, o respeito, independente de sigla partidária. Que não façam como fizeram na terça, vereadora Nilcinda. Na segunda, o Savella votou aqui contrário aos 3 projetos de contratação. Por que eu votei contrário, Valdir? Porque nessa tribuna aqui eu disse, enquanto não reabrirem os postos de saúde de Esquina Barra Funda e Três Pedras, o Savella não vota nenhum projeto de contratação no município. E eu fiz,
porque eu não sou de meias palavras. Aquilo que eu falei, eu cumpri. E aí vem um vereador e diz que tem que apelidar o Savella de contrário. Não é mais vereador Savella, é vereador contrário. Se eu não posso usar das minhas atribuições, se eu não posso, então eu tenho que parar, desistir. Se eu não posso aqui defender pessoas calejadas, pessoas que necessitam de ajuda, eu tenho que desistir de ser vereador. Eu não quero vir aqui receber esse salário, somente isso. Eu quero fazer algo diferente para que as pessoas sim se sintam felizes. Ser contrário por só ser contrário, Luiz Carlos, também não é bom. Agora, jamais vou fugir da minha responsabilidade. Sabíamos que necessitaria de mais pessoal na contratação? Sabíamos. Só que eu prometi e isso eu fiz. Então, deixar claro que esse vereador não é só contrário, não. Ele busca proteger as pessoas que necessitam, que precisam. Voltando no respeito, Doca. Na terça-feira, o senhor prefeito criticou a oposição de novo, no rádio. E aí eu volto a frisar sobre Alcides Vicini. Não tem nenhum problema com vereador nenhum. Por quê? Há um entendimento, há um debate de alto nível. Todos nós, vereadores, sabemos o que necessita. Lá em Esquina Barra Funda, Chico, tu sabe o que precisa para aquela comunidade. Você, o Marcelo. Em Esquina, em Pratos, a Doca, o Tenório, da mesma forma, o Rogério. Nós sabemos o que precisa aqui em Novo Machado, Luiz Carlos. Nós o pedimos. Não é ser oposição pedir melhorias para a nossa comunidade. E assim nós fizemos, Nilcinda. Da mesma forma, convidei a senadora para que ela fosse até a área experimental da FenaSoja. Até então, o governador não estava lá. Ela disse, não, sabemos que o Rio Grande é um estado produtivo. Isso nós espelhamos a agricultura. E até foi lá. Fez um discurso implacável. Falou bem do Pedro Simon, Luiz Carlos. Falou bem do Paim, dizendo que o Rio Grande do Sul está muito bem representado com os 3. E ela falou dos 2 senadores, e ela fazendo o possível para ser parceira deles, dizendo que o Rio Grande do Sul está muito bem representado. E nós aqui brigando. Os nossos deputados, Luiz Carlos, PP, PMDB, PTB, PT, abraçado na Dilma, deputados federais. E nós aqui brigando, discutindo. Por quê? De repente, por falha do Savella, até pode. Mas não é possível que só eu possa estar falhando. Tenho meus erros, acredito, sim. Mas há meios de ajeitar. Lá estão no colo. E nós aqui brigando por não entender. A administração não entender que nós tentamos fazer a diferença. De que forma, Doca? Não precisamos na rádio falar mal do vereador, como aconteceu na terça. Por que isso? Foi o troco do voto da oposição. Me sinto feliz hoje de falar isso. Porque eu votei contrário. O troco do voto da oposição foi esse. Eu peço mais uma vez encarecidamente à oposição que quando tiver projetos de relevância tem que votar favorável, sim. O porquê não sentar com a base do governo, os próprios colegas vereadores, e ver o que está acontecendo, o porquê não há meios de nós sentarmos e viabilizar e trabalhar junto para o desenvolvimento do município? 1 minuto, vereador. 5 minutos. Será que é um medo que a oposição tenha candidato, como existe hoje? Estão falando muito bem do governador Tarso. Luiz Carlos é educador? A situação da educação no estado do Rio Grande do Sul, será que está tão boa assim? Não está tão boa, não. Se estaria boa, ele estaria em primeiro lugar. E aí eu volto na educação, Elcinda. Com a boa educação, tens essa nossa senadora.
está crescendo dia por dia, com muita humildade e determinação, trabalhando e falando bem das coisas boas do Estado do Rio Grande do Sul. Não levam por surpresa se ela não leva no primeiro turno essa eleição. Por quê? É determinada, é uma pessoa de caráter e não vem para enganar. Hoje, Brigada Militar, meus caros, foi enganada. Na área de educação, professores foram enganados. Então está aí um trabalho de uma senadora, que eu não preciso vir aqui falar bem, gavar ela. Eu falo aquilo que eu presencio e aquilo que eu tenho a minha convicção e daquilo que eu com ela eu falei. O respeito é o principal. Não preciso nem falar que é candidata, e nem é ainda, porque ela não aceita campanha eleitoral antecipada. Ela não é candidata ainda. Mas nós estamos, Doca, também no dia 16, uma grande reunião. Nós temos as nossas regionais cada mês, para viabilizar aquilo que a senadora nossa quer da nossa região. Nós temos Independência, vai estar com nós Luiz Carlos Reis, o presidente do partido Celso Bernardi, e também o Jerônimo e deputado estadual Hernani. Fazer o quê? Dizer o que nós precisamos dos nossos municípios. Já estive em 2 reuniões, a DOCA teve uma que eu não pude estar, em 2, e nós sempre defendendo o nosso município de Novo Machado, pedindo para que a nossa governadora, se lá chegar, o que nós precisamos. Nós não estamos brincando, Doc. É dessa forma que nós procuramos, senhor presidente, fazer uma política séria, com determinação. Porque se o partido é progressista, o nosso partido quer o progresso. Então fica aqui, mais uma vez, um abraço do vereador contra, que nem tens ditos, o vereador Ivar, que não é mais o vereador Savela, o vereador contra. O vereador, fica um abraço do vereador contra aqui, que vai continuar sendo contra, sempre, nas contratações, enquanto não resolver o problema dos postos de saúde. E não adianta botar culpa nos vereadores, porque mais do que foi feito na segunda-feira, votaram favorável e na terça levaram aquilo que não deveria. Deveria ser levado um agradecimento, vocês deviam ter. Mas levaram mais uma imoralidade por parte do Executivo, senhor presidente. Agradeço as colocações do vereador Savela. Peço ao secretário que faça a apresentação da ordem do dia. Não temos matéria para ser apreciada no dia de hoje. Encaminho a sessão para as considerações finais. Conforme a ordem, está com a palavra o vereador Luiz Carlos Ramos. Suspendo o uso da minha palavra. Suspensa a palavra do vereador Luiz Carlos, passa a palavra à vereadora Nelcina. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, caros colegas. Cumprimento o público presente. Não ia me pronunciar, mas estou me pronunciando porque hoje tem uma companhia feminina, aliás, 2. Seja bem-vinda, mãe e filhas. Sempre que puderem, façam presença nesta casa. Eu queria dizer para você, Savela, que Ana Amélia é uma das mulheres batalhadoras, sinceras, honestas e não está aqui para brincar. Ana Amélia realmente está fazendo um trabalho muito bom. Ela não aceita ainda ser chamada candidata, mas a gente sabe que é a nossa candidata e eu estarei trabalhando fortemente para ela e quero ver ela no poder e neste poder depois sendo cobrada para trazer benefícios para o nosso município. Não tem cabimento nós botar um governador lá e depois simplesmente aplaudi-lo por tudo que ele faz sem trazer benefício para o nosso município. Nós estamos aqui, de repente não venha
até Novo Machado, mas nós existimos e os nossos votos podem fazer a diferença para ela, e isso a gente estará cobrando sempre, porque se a pessoa se dispõe a trabalhar, ela tem que dar retorno ao voto recebido. Quero dizer também ao Tarugo, parabéns, Ivar, pelo teu filho, que ele cresça sadio e inteligente vai ser com certeza, e que tenha tudo de bom nesta vida. Eram essas minhas colocações. Agradeço as colocações da vereadora Neucinda e a seguir está com a palavra o vereador Arcélio. Suspendo o uso da palavra. Suspensa a palavra do vereador Arcélio e passo a palavra ao vereador Ivar. Também suspendo. Suspensa a palavra do vereador Ivar, está com a palavra o vereador Tenório. Cumprimentar novamente o senhor presidente, os demais colegas vereadora, o público. Como os tem falado a vereadora Neucinda há pouco, nosso governo também não é de brincadeira não, vereador. Nosso governo faz e acontece. Um trabalho excelente ao nosso Estado. Claro, também a vereadora, quando na sessão passada, vereadores têm colocado sobre quando nós colocamos de uma moto niveladora para o nosso município, uma patrola, que todos nós, vereadores e pessoal, comunidade, ficamos felizes. Porque eu também sou contra a perseguição política. Quero dizer aos vereadores que eu já várias vezes comentei com o prefeito, e eu acho que o trabalho se deve fazer para todos, não se escolher pessoas de uma sigla partidária ou de outra. O porquê que eu digo isto? Porque eu fui um cara que sofri na pele isto aí. Passei 8 anos sem ter uma máquina na minha propriedade. Perdi dinheiro, por que não dizer? Quando nós colocamos os pavilhões de porco, nós como ter os pavilhão maior do município, fomos contemplados por um biogestor através da Sadia e da empresa Leonardo de Santa Rosa, aonde eles teriam 3 anos do gás que seria produzido ali, dos biogestor para eles, para pagar os insumos. 2 anos nós poderíamos usar para o nosso consumo próprio o gás, e eles ainda continuavam tendo renda daquilo lá. A partir do 5º ano ele era totalmente nosso. Chegou uma prancha, uma reta escavadeira hidráulica que hoje nós temos no município. Um dia ao meio-dia, lá na nossa granja, e pediu 4 caminhões para retirar a terra que ela iria cavar. Até não acreditei que faria tanto serviço. Não conhecia a máquina. Eu disse, não chega. Ele disse, não, precisamos 4. Naquela época, se eu não me falha a memória, o vereador Savella era secretário de obras. Procurei o subprefeito e pedi os 4 caminhões aí. Por um dia. Não nos concederem. Então assim, ontem ainda até comentando com meu sócio, meu cunhado, até nós lembramos isso. Nós poderíamos ter hoje energia própria, consumo de água próprio, tocado através de um biogestor de gás, mas não conseguimos, porque lá de repente estava o Tenório, que era oposição ao governo. Então eu sou contra esse tipo de governo quando faz esse tipo de politicagem. Hoje cobro do nosso administrador muitas coisas que deveriam ter sido feitas. Porque eu vejo, de 2009 a 2013, 2012, quando assumi a subprefeitura, não deixei um sequer agricultor ou um que tenha terreno urbano sem serviços de máquina, aonde eu pude ali ajudar. Então é desta forma que hoje um administrador deve ver as coisas. Hoje, que nem eu vejo a questão da bacia leiteira, como tem colocado há pouco o vereador, há muitos agricultores necessitados. Mas está aí um período de chuva, mas isso
a cada administração que passa, sempre vai ter esses problemas. Nós temos hoje 900, quase 1.000 quilômetros de estrada de chão no nosso município. Um minuto. Muito obrigado. Então, assim, sempre vai existir problemas em nossas estradas. Nós temos hoje máquinas querendo trabalhar, mas temos aí, devido à chuvarada, não conseguindo fazer um trabalho. Cascalheiras sendo liberadas, para que isso para um pouco aquela política de denúncias. Então, no momento que essas cascalheiras estão sendo liberadas, as estradas sendo limpadas da forma que vem sendo limpada, eu tenho certeza que nossos agricultores estarão novamente tranquilos em suas propriedades. Seriam essas minhas colocações. Agradeço as colocações do vereador Claudinir. Em seguida está com a palavra o vereador Rogério. Suspendo o uso da palavra. Suspenso o uso da palavra do vereador Rogério. E está com a palavra o vereador Antônio Luiz Savella. Senhor presidente, só para dar uma contestada sobre o que o Tenório tem se falado, que 8 anos não foi trabalhado para ele. Me causa uma estranheza. Como é que foi feito o planeado dele, do sócio dele lá? As coisas têm que ser clareadas. Não foi feito? Não foi. Culpado o prefeito, que seja o prefeito. Agora, que foi feito terraplanagem, foi também. Quer dizer que não foi feito nada. Eu aqui não estou dizendo que o prefeito atual não faz nada. Faz muita coisa, mas deixa de fazer mais um monte de coisa. Não tem problema. Agora, se eu fosse secretário na época, vereador, e você tivesse falado comigo, com certeza. Porque eu nunca tive um problema particular contigo e você sabe disso. E nunca fui perseguidor. Até houve, sim, perseguição do ex-prefeito Adilson. Tenho certeza que houve. Com o Sandro Zarzeski. E eu resolvi o problema daquele calçamento com ele lá, quando eu era secretário também. Então eu nunca aceitei também isso. Agora dizer que não foi feito, não. Daí isso nos preocupa até. Porque você sabe que foi feito. Deixaram de fazer mais? Concordo contigo. Quantos dias se trabalhou lá no planeado? Cobraram alguma coisa? Eu não sei. Eu acredito que não deveriam cobrar. Então essas coisas que é importante que aconteceu. Eu sei que houve erros, Luiz Carlos. Tchê, mas nós não podemos conviver só com erros, tchê. Está na hora de nós começar a acertarmos alguma coisa. Não adianta nós voltarmos ao passado sabendo que foi errado tanto. E continuar batendo no mesmo erro. Nós estamos entrando no mesmo problema. Se houve perseguição, está tendo hoje, tchê. E eu sei que toda a base do governo que está aqui é contra a perseguição. Eu sei. Eu também sou contra. Se o Melo perseguiu, o Moraes está perseguindo, é eles. Não adianta eu estar defendendo o Melo que perseguiu. Não vão ouvir de mim. Se ele perseguiu, pague o preço. Agora não posso aceitar que dizem aí que está tudo maravilhas. Vamos parar com isso. Há perseguição, há bons serviços prestados, claro que há. Agora, não cobram de um vereador que eu jamais tive algum problema com alguém. Eu não sou inimigo de ninguém. Falei há poucos dias atrás com o prefeito no gabinete dele, nós não somos inimigo, prefeito. Nós temos as nossas diferenças na questão política, adversário político. Mas jamais eu vou querer o mal dele ou ele queira o meu. Nós somos políticos. Da mesma forma, nós aqui, nós temos que trabalhar com essa mentalidade. Para nós conseguirmos almejar um futuro melhor para o nosso município, presidente, é nós debater coisas concretas. Eu sei que eu pedindo para fazer um serviço lá para o Daniel, a administração vai lá e faz. Eu posso perder esse eleitor. Mas não importa, eu quero que seja feito esse serviço. Eu não pedi, é muito bom. Para mim, pessoalmente. Só que é doloroso saber que as pessoas estão sendo penalizadas por causa, de repente, de nós vereadores. Essas coisas não podemos aceitar, Tenório. Há coisas boas? Claro que há. Teve coisas ruins lá atrás? Teve. Tem hoje? Tem. Mas perseguição, eu quero deixar claro aqui. Se alguém perseguiu,
é o administrador, o gestor é o administrador. Nós, vereadores, não podemos fazer isso, nem devemos fazer. Secretário, que tanto são falado, eu sei, eu me coloco muitas vezes na situação do Jauri. Ele é condenado pelas pessoas. E eu sei que ele tem vontade de trabalhar. Mas muitas vezes não dá, como tem se falado, estraga uma máquina, dá um problema. Eu sei disso. Nós sabemos, né, Ivar, que passa por isso. Mas com certeza o determinador, quem manda, quem ordena a maioria dos serviços é o prefeito. Ele vai dizer, não faça lá, pula esse e vai no outro. Eu sei disso. Eu conversei já com algumas pessoas ligadas à administração. Fui pedir encarecidamente, como eu tenho feito pro Rubem Hennig. Não levaram, até hoje não arrumaram. Vai entregar a segunda remessa de porco. Não foi arrumado lá para ele. Essas coisas que nós não queremos acontecer. Eu tenho certeza, na hora que você faz a mesma coisa que eu. É contra isso. Mas nós vamos ter que buscar um entendimento. De que jeito eu não sei. Nós aqui temos unidos. O que nós precisamos para isso? Eu acho que esse é o debate. É o debate que eu falo de alto nível, que nós devemos procurar amenizar os problemas dos nossos munícipes. Porque não adianta eu vir aqui dizer não foi feito para João, não foi feito para Pedro, porque eu sei que não vai ser feito. Agora, se vai, de repente, nós unidos, dizer, tchê, o cara é produtor como o Tenório, vamos dar a mão para esse cidadão. Né? E é desse jeito que nós temos que trabalhar, unido, Tenório. Seria, senhor presidente. Agradeço as colocações do vereador Savella. Não havendo mais matérias a serem apreciadas, agradeço a proteção de Deus e encerro esta 13ª sessão ordinária de 2014. Verificado o número legal de vereadores com a ausência do vereador Auri José Fiut, invocado com a proteção de Deus, desejando um bom trabalho a todos, declaro aberta esta 13ª sessão extraordinária. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da 12ª sessão ordinária de 2014. Ata da 12ª sessão ordinária, da 2ª sessão legislativa, da 6ª legislatura em 28 de 4 de 2014. Aos 28 dias do mês de abril do ano 2014, às 19 horas, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Vereadores de Novo Machado, situado no Ruto Perante número 111, com a presença dos vereadores Antônio Savella, Arcélio Gulevski, Auri José Fiut, Claudimir Tenório, Ireneu Adir Bubans, Ivares Manioto, Luiz Carlos Fener Claus, Neucinda Spielmann e Rogério Silbermann. Sob a presidência do vereador Auri José Fiut, constatada a existência de quórum, o presidente, viu com a proteção de Deus, declarou aberto os trabalhos. No pequeno expediente, o presidente pediu ao secretário para fazer a leitura da ata da 11ª sessão ordinária de 2014. Após a leitura, o presidente colocou a ata em discussão. Não havendo discussão, colocou a mesma em votação, qual foi aprovada por todos os vereadores presentes. Não havendo expediente do dia, após o presidente encaminhou a sessão para o grande expediente, pronunciaram-se os seguintes vereadores: Ireneu Adir Bubans, Neucinda Spielmann, Marcelo Gulevski, Ivares Manioto, Claudimir Tenório, Rogério Silbermann e Antônio Savella. Suspendeu o uso da palavra os vereadores Luiz Carlos Fener Claus e Auri José Fiut. Logo o presidente encaminhou a sessão para a ordem do dia. O secretário informou que havia 3 projetos de lei para serem votados. Logo o secretário fez a leitura do projeto de lei 1321, datado em 10 de março de 2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de servidores em caráter temporário, excepcional, interesse público e da outras providências. Nos pareceres 038 da Comissão de Eleição e Fiscalização, 039 da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, do parecer 040 da Comissão de Educação, Saúde, Ação Social e Habitação. Logo o presidente colocou mesmo em discussão, não havendo discussão, colocou em votação, qual foi aprovado com o voto contrário do vereador Antônio Savella. Dando continuidade, o secretário fez a leitura do projeto de lei 1320, datado em 10 de março de 2014, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de servidores em caráter temporário, excepcional interesse público e das providências, e dos pareceres 041 da Comissão de Eleição e Fiscalização e parecer 042 da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Logo o presidente colocou mesmo em discussão, não havendo discussão, colocou em votação, qual foi aprovado com o voto contrário do vereador Antônio Luiz Savella. Iniciando a ordem do dia, o secretário fez a leitura do projeto de lei 1319 de 2014, datado em 10 de março de 2014, qual autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de servidores em caráter temporário, excepcional interesse público e da outras providências, e dos pareceres 043 da Comissão de Eleição, Justiça e Redação e do parecer 044 da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Logo o presidente colocou o mesmo em discussão, discutiram o referido projeto de lei os seguintes vereadores: Rogério Silbermann, Claudimir Tenório, Ivares Manioto, 2 tempos, Antônio Savella, 2 tempos e Neucinda Spielmann, 2 tempos. Após a discussão, colocou mesmo em votação, o qual foi aprovado com o voto contrário do vereador Antônio Savella.
Após o presidente encaminhar a sessão para as considerações finais, suspender o uso da palavra o vereador Ineu Adir Bubans e se pronunciar os vereadores Luiz Carlos Fener Claus, Nancy Spielmann, Sérgio Levski e vários Manioto, Claudimir Tenório, Rogério Silva, Antônio Savella e Aurélio Zé Fiuto. Não havendo mais matéria a ser apreciada, o presidente agradeceu a proteção de Deus, encerrou os trabalhos do QEU, Antônio de Savella, primeiro secretário da mediatora, determinei e foi lavrada a presente ata que, após a ideia aprovada, será assinada por mim e pelo senhor presidente. Coloca a ata da 12ª sessão ordinária em discussão. Coloco em votação que estiver favorável permaneça como está e quem for contrário se coloque em pé. Portanto, está aprovado por todos os vereadores presentes. Peço ao secretário que apresente o expediente do dia. Temos para hoje uma indicação. Indicação 022 de 2014. Luiz Carlos Fener Claus, vereador integrante da bancada do PMDB, Partido Movimento Democrático Brasileiro, com assento regimental nesta Casa Legislativa, vem através deste, muito respeitosamente, da presença do senhor prefeito municipal, indicar que seja efetuada a colocação de placas indicando a área escolar nas proximidades da Escola Municipal de Esquina Boa Vista. Justifico seu pedido em virtude que nesse local haver um tráfego intenso de automóveis. Luiz Carlos Fener Claus, vereador do PMDB. Encaminha a sessão para o grande expediente. Com a palavra, o vereador Luiz Carlos Fener Claus. Suspendo o uso da minha palavra. Suspensa a palavra do vereador Luiz Carlos. Está com a palavra a vereadora Nilcinda. Suspendo o uso da palavra. Suspensa a palavra da Nilcinda. Está com a palavra o vereador Arcélio. Suspendo o uso da palavra. Suspensa a palavra do vereador Arcélio. Está com a palavra o vereador Ivares Maiuta. Também suspendo, então. Suspensa a palavra do vereador Ivar. Passa a palavra ao vereador Claudinir Tenório. Quero cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereadores, a vereadora, ao secretário, ao Daniel, que se faz presente. Seja bem-vindo, Daniel. Também quero falar um pouco, como nós vinha falando na sessão passada, a respeito do governo federal e governo estadual. Quero dar continuação falando que hoje o nosso estado, o Rio Grande do Sul, está em segundo lugar de todos os estados do nosso país brasileiro em investimentos. Um governo hoje que está voltado para nosso povo gaúcho, em parceria com o nosso povo gaúcho, com o Estado e governo federal. E é desta forma que ele tem hoje um grande incentivo através do PAC 2, onde foram investidos e será investido até final de 2014 em torno de 40 bilhões de reais em urbanismo, saneamento e habitação e estrada. Hoje me chamou um pouco a atenção assistindo o RBS na hora de meio-dia, quando o jornalismo da RBS chamou a secretária do Estado para uma prestação de contas sobre os medicamentos vencidos. E olhando para a quantidade de medicamentos que fica armazenados nos estoques do governo e muitas vezes por falta de qualificação que se vence. Segundo o que eu entendi, hoje a mídia a RBS está muito em cima do governo Tarso, onde a secretária fez uma prestação de conta que de 2009 a 2010, 12 toneladas de medicamentos vencidos foram para o lixo. De 2010 a 2011, o mesmo medicamento, mais 9 toneladas de medicamentos indo para o lixo. Quantas pessoas esperando muitas vezes o medicamento e lá está nos estoques do governo, para não dizer apodrecendo e sim vencendo. 2013, 900 quilos de medicamentos. Um grande índice que baixou, mas ainda é bastante.
Então dá para ver a quantidade de medicamentos que muitas vezes é comprado. A jornalista cobrou, porque foi um apontamento do Tribunal de Contas do Estado, onde ela falou, hoje ainda está se vencendo medicamentos que ainda não conseguiam controlar todo o estoque que vem, no caso, organizado. Então, é lamentável quando hoje a gente vê tanto medicamento desperdiçado. E hoje, assim, a gente sabe dos programas bons do governo do Estado, governo estadual e federal, mas também ainda existem algumas coisas, muitas coisas para serem consertadas. Mas é um governo que hoje, analisando de governo a governo, é um governo que mais investiu em saúde pública. Está colocando seus índices em 12%, que é por lei. De 7 foi a 8 e de 8 veio a 12%. É um bom investimento. Também, quando temos comentado na sessão passada sobre a bacia leiteira, aqui nesta casa, procurando o secretário da Agricultura e conversando com ele um pouco, chegamos ao incentivo, e juntamente com o prefeito, aos nossos produtores de leite. Onde temos colocado e visto que de 2009 a 2013, se investiu muito na bacia leiteira por parte da administração. Claro que não é um incentivo, muitas vezes em real, em moeda, mas se foi colocado ali 10 ensiladeiras para nossos agricultores, produtores de leite, 10 espalhadores de dejeto, um enfardador de feno no valor de R$22 mil que se comprou na época, 70 hectares de grama tifto para nossos agricultores, hora subsidiada de máquinas para nossos agricultores a R$42, trator destraçado. Claro que isso ainda é pouco. Vendo pelos nossos agricultores o quanto procuram produzir e melhorar a qualidade de vida e de leite das nossas propriedades, teremos que fazer muito mais. Veterinário, de graça. Também, hoje, se nós olhar muitas vezes ao agricultor que vende pouco leite, nós não podemos discriminá-lo, porque cada um tem as suas condições de vender aquilo que ele pode vender. Muitas vezes, ele, se fosse chamar um veterinário particular, o que ele muitas vezes faz no programa do leite que ele vende em sua propriedade, não chegaria para pagar ao veterinário os medicamentos. Então fica aqui como é que eu vou dizer, uma prestação de conta da Secretaria da Agricultura e dos investimentos. E assim falando do governo municipal, que há muito mais ainda para fazer. Seria isso aí as minhas colocações. Agradeço as colocações do vereador Cláudio Mir. Em seguida, passa a palavra ao vereador Rogério Silva. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar ao senhor presidente, aos colegas vereadores e vereadora, com um carinho muito especial ao nosso colega Tarugo, que é o mais novo pai dessa casa. Meus parabéns, Tarugo. Ao público que se faz presente nessa casa. Me comprometi na última sessão a adentrar o assunto levantado pelo colega Idil Antônio Savella na nossa penúltima sessão, que dizia respeito ao estudo publicado pelo IDESE referente, ou melhor, publicado pela Fundação de Economia e Estatística do Estado referente ao período de 2007 a 2010. Na ocasião, o colega colocou, porque de fato assim estava na reportagem, que os resultados eram de 2010, quando em realidade os resultados fazem parte do quadriênio 2007 a 2010. Estes resultados foram publicados no Jornal Noroeste, datado de 17 de abril, e fazem parte da manchete. De fato, os resultados nos preocupam.
a todos nós, vereadores. Neste estudo realizado entre 2007 a 2009, foram avaliados marcadores relativos à saúde dos municípios, relativos à renda dos municípios e relativos à educação, e também se estabelece uma classificação geral dos municípios frente a esses marcadores. No quesito saúde, Novo Machado esteve muito mal colocado neste período de 2007 a 2010, ocupamos o 442º lugar, o que é o pior da região. Em educação também não tivemos uma boa colocação, somos o município de número 245, e no índice geral, na avaliação geral do Instituto, do Índice de Desenvolvimento, estamos em 358, quando o município mãe de Novo Machado, que é aqui do nosso lado, está em 39º lugar, onde uma diferença, 39º. Isso? Não foi o que eu disse? Desculpe. No município mãe de Tucunduva está em 39º lugar. Coube não, me achei na obrigação de avaliar de forma adequada e científica os índices para que possamos chegar a uma conclusão, afinal de contas, a que se referem esses itens e no que nós, de fato, temos que melhorar. Procurei, então, os dados do IDESE e nós temos que os dados relativos à saúde, o eixo saúde foi avaliado basicamente a partir de 3 informações. Uma delas é o percentual de crianças com baixo peso ao nascer, sendo que este dado compõe 33% da avaliação, 33% a taxa de mortalidade de menores de 5 anos e 33,3% na expectativa de vida ao nascer. Tive a oportunidade de levantar com certeza 2 desses 3 itens. Um deles, que é a expectativa de vida ao nascer, esse diz respeito ao IPEA e ao IBGE, e tive grandes dificuldades. Na verdade, ainda não consegui levantar o índice de todo o período dos 4 anos. Mas com relação aos 2 demais itens, tive a oportunidade de fazer esse levantamento. E a conclusão a que chego é a seguinte: com relação à mortalidade infantil, no período de... Eu fiz o levantamento tanto de 2007 a 2010, como comparativamente de 2011 até o 3º mês de 2014. Obviamente fica claro que do ponto de vista científico isso não se pode fazer, uma vez que este quadriênio não está completo, mas só para que a gente possa ter uma noção de como as coisas têm evoluído. Com relação à mortalidade infantil, nós tivemos nesse período de 2007 a 2010 6 óbitos, sendo que esses 6 óbitos representam 1,5 óbito de criança até 5 anos por ano, que é um índice superior ao índice do Estado. Por razões de ordem estatística, para nós que temos poucos nascimentos, qualquer óbito faz toda a diferença, e isso prejudica, obviamente, o município. De qualquer forma, no período de 2011 até o 3º mês de 2014, não tivemos nenhum óbito. Claro, poderão acontecer óbitos até o final do ano, mas a expectativa é de que mesmo que haja 1 ou 2 óbitos, ainda assim teremos melhorado sobremaneira o nosso desempenho na avaliação do IDESE. Com relação à questão relativa a percentual de crianças com baixo peso ao nascer, nós temos que a média para o primeiro bloco, que é de 2007 a 2010, é de 27,66%, que é uma média alta, bastante alta. Ou seja, um pouco mais de 1 a cada 4 crianças nesse período de 2007 a 2009 nasceram com baixo peso pelos critérios avaliados.
Neste quase quadriênio de 2011, subsequente até março de 2014, nós temos uma média de 5,26, sendo que em 2011 não tivemos nenhuma criança nascida com baixo peso, em 2012 tivemos uma criança em 5, portanto 20%, em 2013 nenhuma criança e até o terceiro mês de 2014 também nenhuma criança. Portanto, também neste quesito deveremos melhorar a nossa avaliação. Com relação à questão de expectativa de vida ao nascer, neste momento ainda devo aos colegas e à população, esse dado eu não disponho, mas estou em busca, porque ele também é importante. O que eu sei dizer é que a nossa expectativa de vida no ano 2000, que é a última que eu consegui encontrar na internet, era de 72,5 anos. 72,6 anos, sendo que a expectativa do Estado era de 72,5, ou seja, nós estávamos praticamente na média. É provável que tenha havido mudanças, é provável que o Estado tenha melhorado mais do que Novo Machado e talvez daí a nossa nota. Mas isso está por ser apurado, me comprometo a trazer esse dado em uma próxima sessão. De qualquer forma, fico feliz que, do ponto de vista de desempenho, no último quadriênio, se é que se pode fazer essa consideração, por ter formação científica, eu quero deixar bem claro que eu não quero ser leviano. A intenção não é comparar o que não pode ser comparado, uma vez que o período não se completou. Mas a tendência é que nós tenhamos um desempenho bem melhor neste quadriênio. Essas eram as minhas considerações, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço as colocações do vereador Rogério e passo a palavra ao vereador Antônio Luiz Savel. Cumprimento o senhor presidente, colegas vereador, vereadora Doca, público faz presente, o Valdir e a sua família, o Daniel. Dizer mais uma vez que é um motivo de muita alegria estar com os colegas vereadores e usar dessa tribuna para falar aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito e aquilo que nós podemos melhorar dentro do possível. Hoje mesmo, conversando com muitas pessoas do município, é uma calamidade o nosso município. Vejam bem que em plena chuva, fazendo estrada, arrumando estrada. O que aconteceu? Um lodo. Então tem coisas que tem que ser esperado. Tu não vai resolver o problema do nosso município sem esperar. Tem coisas que tem que dar o tempo. Mas também dizer que é uma tentativa de melhorar a situação. Ouvindo também o que tens falado, o vereador Rogério, realmente, Rogério, é esse nível de debate, é desta forma que nós buscamos algo para o nosso município. Realmente o que tu tens falado é verdadeiro. Nós esperamos, sim, que a partir de agora, ou a partir de 2010 a 2014, mude o DS, sem dúvida nenhuma. Como tens falado, é realmente sobre as mortalidades, tem mais índices aí, depois tem da economia também, mas o município, acreditamos que ele, a nível no Estado, não vai ficar num patamar dentro daquilo que nós esperamos, não vai ficar lá em último lugar também, com certeza. A gente sabe que melhorou em muitas coisas melhoraram, mas tem que melhorar mais. Como tens falado, o vereador que falou das bacias leiteiras, sem dúvida nenhuma, está aí o exemplo, eu venho cobrando sempre, arruma a estrada daquele que produz, que trabalha na bacia leiteira. Quando nós falamos aqui, não falamos para criticar, falamos para que a administração tenha um norte, para poder fazer, viabilizar aqueles que estão produzindo. Quando eu falei, e aqui está no jornal, a CCGL, juntamente com as cooperativas, só a CCGL que recebeu o produto leite deixou mais, agora eu não estou lembrado, mas entre 1.490.000 reais de ICMS no município. Algo tem que ser feito para aquele que está produzindo esse leite.
Eu entendo muito bem que foi feito alguns investimentos. E o porquê que só alguns conseguem ter estrada? O porquê não fazer um estudo mais detalhado para que todos tenham esse acesso? Eu estive conversando com o Didi, responsável pela São Luís, com o Chico, responsável pela Contu, pedindo para eles que nos ajudem. Vamos fazer um documento junto com todos nós, vereadores, aquele que quiser assinar, para dizer que não somos nós, oposição, que estamos falando, só falando ou falácias aqui, não. Nós estamos falando a verdade, é que eles assinam o documento que vai juntamente, esse documento, ao prefeito municipal para ver que não é nós que só criticamos. Nós queremos que se faça algo para amenizar esses problemas da bacia leiteira. Mas teve avanço, Tenório, sem dúvida nenhuma. Também eu estive, Doc, com a minha esposa, na quinta-feira, na FenaSoja, recebendo a nossa senadora Ana Amélia Lemos. Ouvi também um discurso do prefeito Alcides Vicini. Que bom que todos os prefeitos se espelhassem nesse cidadão Alcides Vicini como prefeito. A educação, o respeito, independente de sigla partidária. Que não façam como fizeram na terça, vereadora Nilcinda. Na segunda, o Savella votou aqui contrário aos 3 projetos de contratação. Por que eu votei contrário, Valdir? Porque nessa tribuna aqui eu disse, enquanto não reabrirem os postos de saúde de Esquina Barra Funda e Três Pedras, o Savella não vota nenhum projeto de contratação no município. E eu fiz, porque eu não sou de meias palavras. Aquilo que eu falei, eu cumpri. E aí vem um vereador e diz que tem que apelidar o Savella de contrário. Não é mais vereador Savella, é vereador contrário. Se eu não posso usar das minhas atribuições, se eu não posso, então eu tenho que parar, desistir. Se eu não posso aqui defender pessoas calejadas, pessoas que necessitam de ajuda, eu tenho que desistir de ser vereador. Eu não quero vir aqui receber esse salário, somente isso. Eu quero fazer algo diferente para que as pessoas sim se sintam felizes. Ser contrário por só ser contrário, Luiz Carlos, também não é bom. Agora, jamais vou fugir da minha responsabilidade. Sabíamos que necessitaria de mais pessoal na contratação? Sabíamos. Só que eu prometi e isso eu fiz. Então, deixar claro que esse vereador não é só contrário, não. Ele busca proteger as pessoas que necessitam, que precisam. Voltando no respeito, Doc. Na terça-feira, o senhor prefeito criticou a oposição de novo, no rádio. E aí eu volto a frisar sobre Alcides Vicini. Não tem nenhum problema com vereador nenhum. Por quê? Há um entendimento, há um debate de alto nível. Todos nós, vereadores, sabemos o que necessita. Lá em Esquina Barra Funda, Chico, tu sabe o que precisa para aquela comunidade. Você, o Marcelo. Em Esquina, em Pratos, a Doca, o Tenório, da mesma forma, o Rogério. Nós sabemos o que precisa aqui em Novo Machado, Luiz Carlos. Nós o pedimos. Não é ser oposição pedir melhorias para a nossa comunidade. E assim nós fizemos, Nilcinda. Da mesma forma, convidei a senadora para que ela fosse até a área experimental da FenaSoja. Até então, o governador não estava lá. Ela disse, não, sabemos que o Rio Grande é um estado produtivo. Isso nós se espelhamos à agricultura. E até foi lá. Fez um discurso implacável. Falou bem do Pedro Simon, Luiz Carlos. Falou bem do Paim, dizendo que o Rio Grande do Sul está muito bem representado com os 3. E ela falou dos 2 senadores, e ela fazendo o possível para ser parceira deles, dizendo que o Rio Grande do Sul está muito bem representado.
E nós aqui brigando. Os nossos deputados, Luiz Carlos, PP, PMDB, PTB, PT, abraçado na Dilma, deputados federais. E nós aqui brigando, discutindo. Por quê? De repente, por falha do Savela, até pode. Mas não é possível que só eu possa estar falhando. Tenho meus erros, acredito, sim. Mas há meios de ajeitar. Lá estão no colo. E nós aqui brigamos, brigando por não entender. A administração não entender que nós tentamos fazer a diferença. De que forma, Doca? Não precisamos ir na rádio falar mal do vereador, como aconteceu na terça. Por que isso? Foi o troco do voto da oposição. Me sinto feliz hoje de falar isso. Porque eu votei contrário. O troco do voto da oposição foi esse. Eu peço mais uma vez encarecidamente à oposição que quando tiver projetos de relevância tem que votar favorável, sim. O porquê não sentar com a base do governo, os próprios colegas vereadores, e ver o que está acontecendo, o porquê não há meios de nós sentarmos e viabilizar e trabalhar junto para o desenvolvimento do município? 1 minuto, vereador. 5 minutos. Será que é o medo que a oposição tenha candidato, como existe hoje? Estão falando muito bem do governador Tarso. Luiz Carlos é educador. A situação da educação no estado do Rio Grande do Sul, será que está tão boa assim? Não está tão boa, não. Se estaria boa, ele estaria em primeiro lugar. E aí eu volto na educação, Elcinda. Com a boa educação, tens essa nossa senadora. Está crescendo dia por dia, com muita humildade e determinação. Trabalhando e falando bem das coisas boas do estado do Rio Grande do Sul. Não levam por surpresa se ela não leva no primeiro turno essa eleição. Por quê? É determinada, é uma pessoa de caráter e não vem para enganar. Hoje, Brigada Militar, meus caros, foi enganada. Na área de educação, professores foram enganados. Então está aí um trabalho de uma senadora, que eu não preciso vir aqui falar bem, gavar ela. Eu falo aquilo que eu presencio e aquilo que eu tenho a minha convicção e daquilo que eu com ela eu falei. O respeito é o principal. Não preciso nem falar que é candidata, e nem é ainda, porque ela não aceita campanha eleitoral antecipada. Ela não é candidata ainda. Mas nós estamos, Doca, também no dia 16, uma grande reunião. Nós temos as nossas regionais cada mês para viabilizar aquilo que a senadora nossa quer da nossa região. Nós temos independência. Vai estar com nós Luiz Carlos Reis, o presidente do partido Celso Bernardi, e também o Jerônimo e deputado estadual Hernani. Fazer o quê? Dizer o que nós precisamos dos nossos municípios. Já estive em 2 reuniões, a DOCA teve uma que eu não pude estar, em 2, e nós sempre defendendo o nosso município de Novo Machado, pedindo para que a nossa governadora, se lá chegar, o que nós precisamos. Nós não estamos brincando, DOCA. É dessa forma que nós procuramos, senhor presidente, fazer uma política séria, com determinação. Porque se o partido é progressista, o nosso partido quer o progresso. Então fica aqui, mais uma vez, um abraço do vereador contra, que nem tens ditos, o vereador Ivar, que não é mais o vereador Savela, o vereador contra. O vereador, fica um abraço do vereador contra aqui, que vai continuar sendo contra, sempre, nas contratações, enquanto não resolver o problema dos postos de saúde. E não adianta botar culpa nos vereadores, porque mais do que foi feito na segunda-feira, votaram favorável e na terça levaram aquilo que não deveria. Deveria ser levado um agradecimento, vocês deviam ter. Mas levaram mais uma imoralidade por parte do Executivo, senhor presidente. Agradeço as colocações do vereador Savela. Peço ao secretário
que faça a apresentação da ordem do dia. Não temos matéria para ser apreciada no dia de hoje. Encaminho a sessão para as considerações finais. Conforme a ordem, está com a palavra o vereador Luiz Carlos. Suspendo o uso da minha palavra. Suspensa a palavra do vereador Luiz Carlos, passa a palavra à vereadora Nilcinda. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, caros colegas. Cumprimento o público presente. Não ia me pronunciar, mas estou me pronunciando porque hoje tem uma companhia feminina, aliás, duas. Seja bem-vinda, mãe e filhas. Sempre que puderem, façam presença nesta casa. Eu queria dizer para você, Savela, que Ana Amélia é uma das mulheres batalhadoras, sinceras, honestas e não está aqui para brincar. Ana Amélia realmente está fazendo um trabalho muito bom. Ela não aceita ainda ser chamada candidata, mas a gente sabe que é a nossa candidata. E eu estarei trabalhando fortemente para ela e quero ver ela no poder e neste poder depois sendo cobrada para trazer benefícios para o nosso município. Não tem cabimento nós botar um governador lá e depois simplesmente aplaudi-lo por tudo que ele faz sem trazer benefício para o nosso município. Nós estamos aqui, de repente não venha até Novo Machado, mas nós existimos e os nossos votos podem fazer a diferença para ela e isso a gente estará cobrando sempre. Porque se a pessoa se dispõe a trabalhar, ela tem que dar retorno ao voto recebido. Quero dizer também ao Tarugo, parabéns, Ivar, pelo teu filho, que ele cresça sadio e inteligente vai ser com certeza, e que tenha tudo de bom nesta vida. Eram essas minhas colocações. Agradeço as colocações da vereadora Nilcinda e a seguir está com a palavra o vereador Arcélio. Suspendo o uso da palavra. Suspensa a palavra do vereador Arcélio e passa a palavra ao vereador Ivar. Também suspendo. Suspensa a palavra do vereador Ivar, está com a palavra o vereador Tenório. Cumprimentar novamente o senhor presidente, os demais colegas vereadora, o público. Como tem falado a vereadora Nilcinda há pouco, nosso governo também não é de brincadeira não, vereadora. Nosso governo faz e acontece. Um trabalho excelente ao nosso estado. Claro, também a vereadora, quando na sessão passada, vereadores têm colocado sobre quando nós colocamos uma moto niveladora para o nosso município, uma patrola, que todos nós, vereadores e pessoal, comunidade, ficamos felizes. Porque eu também sou contra a perseguição política. Quero dizer aos vereadores que eu já várias vezes comentei com o prefeito, e eu acho que o trabalho se deve fazer para todos, não se escolher pessoas de uma sigla partidária ou de outra. O porquê que eu digo isto? Porque eu fui um cara que sofri na pele isto. Passei 8 anos sem ter uma máquina na minha propriedade. Perdi dinheiro, por que não dizer? Quando nós colocamos os pavilhões de porco, nós como ter os pavilhão maior do município, fomos contemplados por um biogestor através da Sadia e da empresa Leonardo de Santa Rosa, aonde eles teriam 3 anos do gás que seria produzido ali, dos biogestor para eles, para pagar os insumos. 2 anos nós poderíamos usar para o nosso consumo próprio o gás, e eles ainda continuavam tendo renda daquilo lá. A partir do 5º ano ele era totalmente nosso. Chegou uma prancha com uma reta escavadeira hidráulica que hoje nós temos no município. Um dia ao meio-dia,
lá na nossa granja e pediu 4 caminhões para retirar a terra que ela iria cavar. Até não acreditei que faria tanto serviço. Não conhecia a máquina. Deus disse, não chega. Ele disse, não, precisamos 4. Naquela época, se eu não me falha a memória, o vereador Savella era secretário de obras. Procurei o subprefeito e pedi os 4 caminhões a ele. Por um dia. Não nos concederam. Então assim, ontem ainda até comentando com meu sócio, meu cunhado, até nós lembramos isso. Nós poderíamos ter hoje energia própria, consumo de água próprio, tocado através de um biogestor de gás, mas não conseguimos, porque lá de repente estava o Tenório, que era oposição ao governo. Então eu sou contra esse tipo de governo quando faz esse tipo de politicagem. Hoje cobro do nosso administrador muitas coisas que deveriam ter sido feitas. Porque eu vejo, de 2009 a 2013, 2012, quando assumi a subprefeitura, não deixei um sequer agricultor ou um que tenha terreno urbano sem serviços de máquina, aonde eu pude ali ajudar. Então é desta forma que hoje que um administrador deve ver as coisas. Hoje, que nem eu vejo a questão da bacia leiteira, como tem colocado há pouco o vereador, há muitos agricultores necessitados. Mas está aí um período de chuva, mas isso, a cada administração que passa, sempre vai ter esses problemas. Nós temos hoje 900, quase 1.000 quilômetros de estrada de chão no nosso município. Um minuto. Muito obrigado. Então, assim, sempre vai existir problemas em nossas estradas. Nós temos hoje máquinas querendo trabalhar, mas temos aí, devido à chuvarada, não conseguindo fazer um trabalho. Cascalheiras sendo liberadas, para que isso para um pouco aquela política de denúncias. Então, no momento que essas cascalheiras estão sendo liberadas, as estradas sendo limpadas da forma que vem sendo limpada, eu tenho certeza que nossos agricultores estarão novamente tranquilos em suas propriedades. Seriam essas minhas colocações. Agradeço as colocações do vereador Claudinir. Em seguida está com a palavra o vereador Rogério. Suspendo o uso da palavra. Suspenso o uso da palavra do vereador Rogério. E está com a palavra o vereador Antônio Luiz Savella. Senhor presidente, só para dar uma contestada sobre o que o Tenório tem se falado, que 8 anos não foi trabalhado para ele. Me causa uma estranheza. Como é que foi feito o planeado dele, do sócio dele lá? As coisas têm que ser clareadas. Não foi feito? Não foi. Culpado o prefeito, que seja o prefeito. Agora, que foi feito a terraplanagem, foi também. Quer dizer que não foi feito nada. Eu aqui não estou dizendo que o prefeito atual não faz nada. Faz muita coisa, mas deixa de fazer mais um monte de coisa. Não tem problema. Agora, se eu fosse secretário na época, vereador, e você tivesse falado comigo, com certeza. Porque eu nunca tive um problema particular contigo e você sabe disso. E nunca fui perseguidor. Até houve, sim, perseguição do ex-prefeito Adilson. Tenho certeza que houve. Com o Sandro Zarzewski, e eu resolvi o problema daquele calçamento com ele lá, quando eu era secretário também. Então eu nunca aceitei também isso. Agora dizer que não foi feito, não, daí isso nos preocupa até, porque você sabe que foi feito. Deixaram de fazer mais? Concordo contigo. Quantos dias se trabalhou lá no planeado? Cobraram alguma coisa? Eu não sei. Eu acredito que não deveriam cobrar. Então essas coisas que é importante que aconteceu. Eu sei que houve erros, Luiz Carlos. Tchê, mas nós não podemos conviver só com erros, tchê. Está na hora de nós começar a acertarmos alguma coisa. Não adianta nós voltarmos ao passado sabendo que foi errado tanto. E continuar batendo no mesmo erro. Nós estamos entrando no mesmo problema. Se houve perseguição, está tendo hoje, tchê.
E eu sei que toda a base do governo que está aqui é contra a perseguição. Eu sei. Eu também sou contra. Se o Melo perseguiu, o Moraes está perseguindo, é eles. Não adianta eu estar defendendo o Melo que perseguiu. Não vão ouvir de mim. Se ele perseguiu, pague o preço. Agora não posso aceitar que dizem aí que está tudo maravilha. Che. Vamos parar com isso. Há perseguição, há bons serviços prestados, claro que há. Agora, não cobram de um vereador que eu jamais tive algum problema com alguém. Eu não sou inimigo de ninguém. Falei há poucos dias atrás com o prefeito no gabinete dele, nós não somos inimigo, prefeito. Nós temos as nossas diferenças na questão política, adversário político. Mas jamais eu vou querer o mal dele ou ele queira o meu. Nós somos políticos. Da mesma forma, nós aqui, nós temos que trabalhar com essa mentalidade. Para nós conseguirmos almejar um futuro melhor para o nosso município, presidente, é nós debater coisas concretas. Eu sei que eu pedindo para fazer um serviço lá para o Daniel, a administração vai lá e faz, eu posso perder esse eleitor. Mas não importa, eu quero que seja feito esse serviço. Eu não pedi, é muito bom. Para mim, pessoalmente, só que é doloroso saber que as pessoas estão sendo penalizadas por causa, de repente, de nós vereadores. Essas coisas não podemos aceitar, Tenório. Há coisas boas? Claro que há. Teve coisas ruins lá atrás? Teve. Tem hoje? Tem. Mas perseguição, eu quero deixar claro aqui, se alguém perseguiu, é o administrador, o gestor é o administrador. Nós, vereadores, não podemos fazer isso, nem devemos fazer. Secretário, que tanto são falado, eu sei, eu me coloco muitas vezes na situação do Jauri. Ele é condenado pelas pessoas. E eu sei que ele tem vontade de trabalhar. Mas muitas vezes não dá, como tem se falado, estraga uma máquina, dá um problema. Eu sei disso. Nós sabemos, né, Ivar, que passa por isso. Mas com certeza o determinador, quem manda, quem ordena a maioria dos serviços é o prefeito. Ele vai dizer, não faça lá. Pula esse e vai no outro. Eu sei disso. Eu conversei já com algumas pessoas ligadas à administração. Fui pedir encarecidamente, como eu tenho feito pro Rubem Hennig. Não levaram, até hoje não arrumaram. Vai entregar a segunda remessa de porco. Não foi arrumado lá para ele. Essas coisas que nós não queremos acontecer. Eu tenho certeza, Tenório, que você faz a mesma coisa que eu. É contra isso. Mas nós vamos ter que buscar um entendimento. De que jeito? Eu não sei. Nós aqui temos unidos. O que nós precisamos para isso? Eu acho que esse é o debate. É o debate que eu falo de alto nível, que nós devemos procurar amenizar os problemas dos nossos munícipes. Porque não adianta eu vir aqui dizer não foi feito para João, não foi feito para Pedro, porque eu sei que não vai ser feito. Agora, se vai, de repente, nós unidos, dizer, tchê, o cara é produtor como o Tenório, vamos dar a mão para esse cidadão. Né? E é desse jeito que nós temos que trabalhar, unido, Tenório. Seria, senhor presidente. Agradeço as colocações do vereador Savella. Não havendo mais matérias a serem apreciadas, agradeço a proteção de Deus e encerro esta 13ª sessão ordinária de 2014.